Você sabia que o Enem 2024 teve 4.325.960 inscritos confirmados, segundo o INEP? É um número enorme, mas que esconde uma realidade importante: quem realmente tem acesso ao exame e quem acaba ficando de fora. Em muitos estados do Norte e do Nordeste, por exemplo, o percentual de concluintes da rede pública é altíssimo, chegando a 98,16% no Nordeste. Mas a vulnerabilidade socioeconômica também é crítica. A média nacional de isenção da taxa de inscrição foi de 63,7%, ou seja, quase dois terços dos participantes precisaram de gratuidade. E a desigualdade não para por aí. O perfil dos inscritos mostra que 42,3% já concluíram o ensino médio e 38,3% são concluintes da rede pública. Agora, se olharmos para o perfil dos participantes, o cenário mostra que as mulheres são maioria em todos os estados, com uma média nacional de 60,42%, enquanto os homens representam apenas 39,58%. Isso indica um maior engajamento feminino com a educação superior. É a partir dessa realidade que nosso estudo foi desenvolvido, utilizando dados oficiais do INEP, processados em Python e visualizados em mapas e gráficos que revelam de forma concreta como as desigualdades regionais se distribuem pelo Brasil. Quando falamos do desempenho no Enem, não podemos olhar apenas para as notas finais. O exame é um espelho que reflete os desafios históricos da educação brasileira. Portanto, precisamos olhar para outros pontos. Primeiro ponto: desigualdades regionais. As diferenças regionais são marcantes. O Nordeste tem a maior cobertura pública, chegando a 98,16%, mas também a maior vulnerabilidade, chegando a 71,12% de isentos. Já o Sul apresenta a menor cobertura, de 84,09%, mesmo sendo uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Segundo ponto: infraestrutura escolar. Muitos municípios ainda carecem de bibliotecas, laboratórios e acesso à internet, fatores que influenciam diretamente o aprendizado e o desempenho. Terceiro ponto: desigualdade socioeconômica. O relatório mostra amplitude de 55,34 pontos percentuais na taxa de isenção entre os estados. Enquanto o Ceará, com 76,7%, e o Maranhão, com 73,19%, enfrentam alta vulnerabilidade, o Distrito Federal tem o menor índice, com 44,66%. Quarto ponto: desmotivação dos alunos. Problemas de transporte, cansaço e pouca valorização da educação ainda contribuem para as altas taxas de abstenção. Quinto ponto: políticas públicas e professores. Sem investimento contínuo e valorização docente, as desigualdades se perpetuam. O Enem 2024 reforça que o desempenho é mais do que números, é um retrato das condições educacionais do país. Agora, sobre toda a estruturação da nossa análise, antes da construção dos mapas, índices e gráficos, foi necessário estruturar e preparar os dados em Python, utilizando bibliotecas como Pandas, GeoPandas, Matplotlib e Seaborn. Essas ferramentas permitiram organizar e cruzar as informações de bases públicas, então do INEP e do IBGE, referentes ao Enem 2024, ao censo escolar e ao perfil dos municípios e estados brasileiros, como total de inscritos, percentual de concluintes da rede pública, taxa de isenção e proporção de gênero. Durante o processamento, nós criamos um data frame com as 27 unidades federativas brasileiras, incluindo o Distrito Federal e 14 variáveis educacionais. Calculamos taxas derivadas, como taxa de participação dos concluintes e o gap de gênero, e padronizamos os valores para garantir uma comparabilidade justa entre os estados, com operações que traduzem os dados brutos do Enem em métricas interpretáveis, que vão servir de base para os indicadores e mapas. Após, as variáveis foram normalizadas e combinadas para o cálculo do Índice de Desigualdade Educacional, o IDE, um indicador sintético que reflete o equilíbrio educacional em cada estado. O IDE aqui é composto por três dimensões: a cobertura da rede pública,
com um peso de 40%, a vulnerabilidade socioeconômica com peso também de 40% e a participação dos concluintes com peso de 20%. O seu resultado varia de 0, ou seja, uma alta desigualdade, a 100, ou seja, uma baixa desigualdade, em que os valores mais altos indicam contextos mais equilibrados, com Goiás e Distrito Federal liderando com IDE acima de 88, enquanto o Rio Grande do Sul e Maranhão apresentam os menores índices, classificados como crítico ou muito crítico. Com as variáveis já estruturadas, o Python foi utilizado para gerar mapas coropléticos e gráficos comparativos, transformando os dados em visualizações acessíveis e intuitivas. Com um comando, por exemplo, que pinta o mapa do Brasil conforme os valores de IDE, com uma escala de cores do vermelho escuro ao verde escuro, em que os tons mais verdes indicam uma menor desigualdade educacional. Além disso, os gráficos comparativos e as análises estatísticas destacam as relações entre as variáveis. O gráfico de barras, nesse caso, compara a cobertura da rede pública e a vulnerabilidade socioeconômica por região, evidenciando que o Nordeste, como foi comentado, apresenta a maior cobertura pública e também a maior vulnerabilidade, enquanto o Centro-Oeste mantém um melhor equilíbrio. O gráfico de dispersão, por sua vez, mostra uma correlação positiva moderada de R igual a 0,42 entre vulnerabilidade e cobertura pública, em que estados com mais concluintes da rede pública tendem a registrar maior vulnerabilidade, especialmente quando se tratam das regiões Nordeste e Norte. Essas visualizações tornam o estudo mais intuitivo, mais explicativo e reforçam que as desigualdades educacionais no Enem 2024 possuem um forte componente regional e socioeconômico. A respeito do nosso fluxo de trabalho, o fluxo da análise foi automatizado em Python com auxílio da inteligência artificial generativa, seguindo as etapas 1. Coleta e integração das bases públicas, ou seja, do INEP e IBGE. 2. Limpeza e normalização dos dados. 3. Cálculo estatístico e correlações. 4. Criação dos mapas e indicadores compostos. E 5. Interpretação visual dos padrões regionais. Os principais resultados foram: o Nordeste tem a maior cobertura pública, de 98,16%, e a maior vulnerabilidade, de 71,12%. O Sul tem a menor cobertura, de 84,09%, e desigualdade intermediária. O Centro-Oeste tem o melhor equilíbrio e menor desigualdade, com IDE médio de 88. O Maranhão tem um dos piores índices, com IDE de 41,44, considerado crítico. Goiás e Distrito Federal lideram com IDE acima de 88, considerado excelente. Um cenário interessante é de que, em todos os estados, a maioria são mulheres fazendo o Enem, chegando ali uma média de 60,4%. O estudo confirma que as desigualdades no Enem 2024 são profundamente regionais. O Nordeste revela força na rede pública, mas vulnerabilidade econômica. O Sul e o Sudeste têm infraestrutura melhor, porém menor cobertura pública. E o engajamento feminino segue sendo destaque nacional. Esses estudos reforçam a necessidade de políticas públicas focadas em fortalecer a rede pública em Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, ampliar programas de apoio socioeconômico no Nordeste, incentivar a participação masculina e reduzir desigualdades regionais de investimento educacional. Porque entender os dados é o primeiro passo para transformar a educação brasileira. Agradecemos ao professor pela orientação e pela oportunidade de desenvolver este trabalho, que nos permitiu aplicar de forma prática a análise de dados para compreender e revelar as desigualdades educacionais do Brasil.